Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã. Quero trazer 3 estudos de grande importância para você, falando da Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. O primeiro intitula-se A Ceia do Senhor, seu propósito. O segundo, a Ceia do Senhor, seu simbolismo, isso mesmo. E o terceiro, a Ceia do Senhor e os instrumentos musicais. Vamos ao primeiro? Seu propósito, vamos lá. A igreja primitiva reúne-se no primeiro dia da semana para a Ceia do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 7. Acompanhando-a com louvor, profecia, adoração, ensino bíblicos e outras atividades espirituais. 1 Coríntios capítulo 14. Durante os séculos que seguiram, a observação da ceia se degenerou e o significado dela se perdeu no meio da idolatria e blasfêmia da missa. Todavia, desde a reforma do século XVI, a Igreja Evangélica tem restaurado e mantido em geral a importância e a pureza da ceia. Por tal fidelidade, damos graças a Deus. Aleluia! Por meio da ceia, o Senhor Jesus deu ao seu povo uma recordação simbólica, pela qual temos o privilégio de refrescar a memória, ter comunhão com Ele e mostrar confiança na sua volta. O Novo Testamento não dá ritual nem procedimento fixo para esta reunião. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 29, nada se diz de louvor, de hinos, de adoração ou de leitura das Escrituras. O essencial é que se recorde do Senhor, cada um participando do pão e do cálice, como Ele mesmo ordenou. Não há lei exigindo que a ceia se observe somente no domingo, e a Bíblia nunca a chama de festa, palavra descrita de certas instituição judaica. O motivo da ceia é a recordação do Senhor, porém, muitas vezes, ele é o último a ser recordado. Há discursos sobre gloriosa exposição dos crentes, longas ações de graças pelas muitíssimas bênçãos recebidas por eles, mas a recordação devia ser de Cristo na sua perfeição, a maravilha da sua encarnação e da sua vida imaculada, o valor para Deus e para os homens, da sua morte expiatória, a glória da sua ressurreição e a exaltação, a suficiência do seu ministério sacerdotal e a esperança da sua volta e do seu reino eterno. É Cristo mesmo e não nós, as nossas bênçãos, que deviam encher o nosso pensamento e ser o centro da nossa adoração. Há tantos trechos bíblicos que devem ser empregados para demonstrar o valor da nossa salvação, mas em muitas reuniões da ceia, somente os mesmos 2 ou 3 trechos são lidos semanas após semanas. A Bíblia consiste em muito mais do que Isaías 53, Hebreus 10, 19 e 22. A ceia oferece oportunidade para adoração coletiva, fruto
da meditação espiritual que nos conduz à verdadeira adoração ao Pai, ao Filho. Não precisamos ocupar muito tempo na contemplação do nosso passado negro e triste. O adorador, purificado pelo sangue de Cristo, o sangue deixou para trás o seu pecado, sabendo que Deus se esqueceu dele, como diz Isaías 44, 22. O Pai procura adoradores, e os nossos privilégios é exatamente esse, é de adorar. Sem dúvida, a ceia não é a única ocasião em que adoramos em espírito e verdade ou entramos no santuário, pois estas frases não se referem primariamente à reunião, e sim à atitude constante de adoração e comunhão, que deve caracterizar o crente. Contudo, na Santa Ceia, a adoração e o ministério sacerdotal do povo de Deus podem ser amplamente exercitados. Quando na ceia somos dirigidos pelo Espírito Santo, como devemos ser em qualquer outra ocasião, em tudo em nossa vida, nela reina a ordem e a decência. Ordem espiritual nos hinos, nas orações, na exposição ou simples leitura das Escrituras, reverência demonstrada pela chegada de todos os crentes antes da hora de começar o culto. A liberdade para ensinar, exortar e etc. Não deve ser absoluta pela exibição da parte de alguns que, sem a devida competência, insistem em ministrar a palavra. Nem tampouco deve essa liberdade ser sufocada pela preguiça de outros que não se preparam para tomar a parte que lhe compete. Tu és o imã. Essa palavra encontra-se na terceira estrofe do belíssimo hino, de um belíssimo hino. Eu acho que é o 580 do Inário, hino de cântico, e a linha inteira diz, tu és o imã que nos atrai. Referindo-se sem dúvida, às palavras do Senhor Jesus Cristo, quando falando aos judeus com respeito à sua morte. Ele disse: eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. João 13, 32. A figura do imã, empregada pelo autor do hino, aptamente descreve a poderosa atração que o Senhor Jesus exerce para com o coração do crente. Para com o coração do crente. Ou, por melhor dizer, para com o coração do crente unido com o seu rebanho. Com referência especial à ceia do Senhor, ali atraídos e comovidos pela recordação do seu amor, sentindo-nos impelidos ao louvor e à adoração. Que é o imã, afinal? Consiste em um pedaço de metal, geralmente de ferro ou aço, que tem a propriedade magnética. Isso é, atrai para si os objetos magnéticos. Esse poder de atração quase irresistível faz com que o magnético ou imã se entregue de várias maneiras. Há breques magnéticos, guindaste magnético e etc. E a bússola marítima, dependendo do fato. Interessante que a agulha magnética, quando livre, sempre vira para o norte, isso é, para o polo magnético da Terra, pois a nossa Terra mesma é como um enorme imã atraindo todos os objetos para si.
Diz Jesus: quando for levado da terra, atrairei todos a mim. A morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus condenaria o mundo, seria a derrota de Satanás. Todos os homens teriam que pensar em Cristo. Mateus 22, 42. Ou para a salvação ou para a condenação. Mesmo depois de quase 2000 anos, os homens não cessam de meditar, falar, discutir e escrever sobre aquelas maravilhas. Pessoas cuja morte é a grande prova do grande amor de Deus para com eles, Romanos 5:8, e cuja ressurreição assegura a eterna justificação dos que nele creem, Romanos 4, versículo 25. A neutralidade é impossível. A mensagem do Evangelho obriga-os a resolver pela recepção ou pela rejeição de Cristo o seu destino eterno. A morte para a morte ou a vida para a vida, 2 Coríntios 2:16. Todos são atraídos por ele. Porém, para nós, os que cremos nele e o que conhecemos como Senhor e Guia, o Filho de Deus é de maneira muito mais íntima. O imã que atrai para si, a fim de gozarmos de uma comunhão permanente cada vez mais perfeita com o Pai e com o Filho, 1 João 1:3. Na ceia, os dois símbolos sagrados nos fala da sua morte, por nós, da nossa comunhão com ele, da sua morte, da sua presença conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Será que o amor do Senhor verdadeiramente nos atrai nessa ocasião, fazendo os nossos corações arder em nós? Lucas 24, de 3-32, para louvor e adoração? Como discípulos e amigos dele, ficamos cada vez mais atraídos pelas constantes provas do seu amor e da sua fidelidade para conosco, pelo crescente conhecimento da palavra, do seu caráter, da sua paciência e misericórdia para conosco. Quanto mais o conhecimento, tanto mais ele se mostra verdadeiro imã que nos atrai. Até que ele venha, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Assim a igreja se lembra dele na ceia. E então, naquele último dia, a igreja na terra, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, para o encontrar no Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 16-17. O nosso imã, atrair-nos-á para si, literalmente, levando-nos para cima de todos os céus, para estarmos eternamente com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Finalmente, cumpramos sempre o motivo principal da ceia, a recordação do Senhor, pois assim a igreja anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Fazer isso em memória de mim. Estudo de Richard Jones. Eu espero que tenha edificado a tua alma. Essa é a primeira parte, a Santa Ceia do Senhor, o propósito da Santa Ceia. Então, nós já vamos entender que, né, a Santa Ceia é um estudo apostólico, e eu gostaria que você soubesse que, né, a partir de agora, as nossas Santas Ceias na igreja terão, né, que preencher esses requisitos. Os cultos de Santa Ceia tem que ser o culto mais avivado, mais cheio da presença de Deus, porque precisamos fazer isso em memória dele. E esse culto, ele precisa ter a presença de Deus, precisamos chamar a presença de Deus, né? É um culto que acompanha muito louvor, ele tem que ter adoração, ele tem que ter o ensino da palavra, a palavra tem que ser baseada em ensino, né? E profecia. Tem que ter profeta na casa, Deus tem que falar através de um profeta. E algumas atividades espirituais também são aceitas, como uma coreografia, uma peça, tá? É também
aceita dentro de um culto de Santa Ceia, mas tudo voltado à lembrança de que ele foi, ele morreu por nós, que o corpo e o sangue dele está ali sendo lembrado, fazendo isso em memória dele, até que ele venha. Tá? Esteja atento que a partir da próxima Santa Ceia, já com a unção apostólica sobre nossas vidas, dentro do ministério apostólico, assim será os nossos cultos para a glória de Deus, respeitando as direções bíblicas que precisam ser respeitadas. A Santa Ceia, o culto de Santa Ceia, 100% voltado à memória de Cristo até que ele venha. Deus abençoe. Eu sou a apóstola Eliane, sua amiga e irmã em Cristo Jesus.